Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e nós estamos fazendo um estudo todos os domingos, para a Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo alguns estudos voltados para a doutrina bíblica evangélica. E esse estudo é voltado para que as pessoas possam identificar uma verdadeira igreja evangélica. Entre vários tipos de congregações que existem, algumas são totalmente contrárias ao evangelho, estão totalmente fora do que seria uma igreja de fato evangélica. Então, para aqueles que querem buscar uma igreja séria para congregar e para aqueles que querem saber reconhecer uma igreja evangélica e reconhecer as aberrações ou até seitas também que se colocam nesse meio, é necessário então, portanto, que um estudo desse seja feito. Por isso, estou fazendo esse estudo intitulado Doutrinas Bíblicas Evangélicas, buscando aquelas comuns entre as igrejas evangélicas, que pode ser usado como um estudo bíblico para você mesmo, em sua casa, com sua família, e também para você entender melhor do que se trata o pensamento evangélico em relação às Escrituras. Hoje nós vamos tratar das ordenanças do Senhor, né? As ordenanças, ao contrário do que muitos pensam, são diferentes de sacramentos, né? Uma palavra que é muito mais comum e mais usada, talvez por nossa própria cultura, muito oriunda do catolicismo, é sacramento. E alguns tentam até, ou enganados, né? Eles tentam comparar ordenanças com sacramentos, e são coisas totalmente diferentes. Obviamente, algumas igrejas mais próximas lá de origem reformada, de origem bem mais calvinista, mais próxima do calvinismo, mais próxima do luteranismo, tem alguma coisa um pouco mais próxima do que seria um sacramento. Mas não é o caso da maioria das igrejas evangélicas, especialmente os evangélicos de missões de um modo geral, né? Bom, não vamos entrar nesse detalhe específico, só vamos falar de um modo geral. Do modo geral, para os evangélicos, não temos sacramentos, temos ordenanças. Para alguns evangélicos, essas ordenanças quase que têm um padrão próximo de sacramento. E algumas dessas igrejas, elas têm isso por causa de um componente que eu vou citar aqui para você, tá? E você vai entender da onde vem essa ideia de sacramento na Igreja de Cristo de modo geral e porque algumas igrejas evangélicas adotam uma espécie de sacramento também, de conceito de sacramento em suas igrejas, por uma herança, na verdade, política anterior ao tempo presente, digamos assim, mas que já vinha sendo tratada no catolicismo e que foi herdada por algumas igrejas posteriormente. Bom, primeira coisa que nós precisamos saber é que Deus nos salva pela sua graça de Cristo, que morreu por nós para nos libertar da escravidão do pecado quando nos arrependemos, reconhecemos que somos pecadores, que não podemos fazer nada para nos salvar e que só Cristo é a nossa salvação. Então, graça é um presente dado para uma pessoa incapaz, né? Sem competência, sem nenhuma possibilidade de conseguir aquele presente e sem que se exija nada em troca, a não ser a fé naquele que está dando o presente. Porque se você aceita um presente e você não acredita que recebeu, obviamente você não recebeu o presente. Né? Imagine que alguém chega para você e diz: olha, se você for em tal lugar, você entrega essa folheta aqui que você vai ganhar uma bicicleta. Aí você não acredita, você nunca vai lá, você nunca vai ganhar aquela bicicleta, certo? Porque você não acreditou naquela nota que estava na mão da pessoa. Tinha um bilhete, e vale uma bicicleta para fulano, né? E você não acreditou, mas às vezes aquela pessoa realmente comprou a bicicleta, e a bicicleta ficou lá na loja, apodreceu, você não foi buscar, porque simplesmente não acreditou naquele presente. Percebe? Então a graça é isso, ela precisa da fé, porque você tem que acreditar, pelo menos acreditar, para aceitar receber o presente, certo? Para estar disposto e pronto a receber o presente. Então, graça, na verdade, resumindo, é um favor imerecido, né? A graça é um favor imerecido. Então, por isso, Deus nos abençoa sem nós merecermos, mas pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade para conosco.
Outra coisa que envolve muito esse conceito de ordenanças e sacramento é a ideia de sacerdotalismo, né? No tempo, nos tempos de Moisés, por exemplo, e de todos os povos, de um modo geral, tinham sacerdotes em suas religiões. Esses sacerdotes, a função de um sacerdote é interceder entre Deus e os homens, né? Essa era a função. No tempo de Moisés existia isso também, mas por quê? Porque era uma forma de mostrar que o povo ainda era de coração duro. Jesus diz: Moisés vos permitiu tais coisas porque o vosso coração era duro, pela dureza do vosso coração. Mas agora surge uma nova aliança com Cristo, né? Então não há mais necessidade de sacerdote. E inclusive, na igreja cristã, de modo geral, o sacerdotalismo persevera de algumas formas para poder manipular as pessoas, porque as pessoas aceitam facilmente serem comandadas por sacerdotes. Elas aceitam muito essa figura de sacerdote, que é uma figura oriunda de religiões anímicas, feitiçaria, né, o próprio catolicismo. Então eles aceitam muito essa figura do sacerdote. E é uma forma de manipular as pessoas e que não tem nada a ver com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele acaba com esse sacerdotalismo. Em Apocalipse 1, de 5 a 6, você vai ver que Cristo nos fez, a todos nós como igreja, reis e sacerdotes em Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, conforme Hebreus. Então, portanto, não precisamos de sacerdotes para chegar até Deus. Nós podemos ir diretamente a Deus como sacerdotes de nós mesmos, mas através do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, certo? Antigamente, no tempo da lei, o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e oferecia um sacrifício, né? Mas Cristo, como sumo sacerdote, ofereceu-se uma única vez para sempre. Então não há necessidade mais de sacrifício e os sacrifícios cessaram para o cristianismo. Não existe sacrifício no cristianismo. Se não existe sacrifício, não precisa de sacerdote. E não precisando de sacerdote, nós não estamos mais debaixo da lei, ou seja, sendo obrigados a obedecer a alguém para ter uma vida espiritual adequada. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Não tem ninguém que tenha poder para controlar a nossa vida espiritual. Nós somos livres para viver nossa vida espiritual, mas especialmente dentro da palavra de Deus. Ah, mas pastor é sacerdote? Não, pastor não é sacerdote. O pastor que se diz sacerdote não é pastor. Está redondamente enganado. Porque o sacerdote é outra coisa totalmente diferente de pastor que tem na Bíblia. Não confunda as coisas, tá? Muitas pessoas confundem isso e acabam seguindo por caminhos de separação da própria Bíblia, né? Negação das Escrituras, pensando até às vezes que estão certos. Bom, temos também o conceito de sacramento, né? Vinculando a questão da graça e do sacerdotalismo, temos o conceito de sacramento, né? Nós entendemos que a graça seria suficiente para a salvação, né? E que não há necessidade de sacerdotalismo. Mas como a Igreja Católica vem do Império Romano, que era um império mundial, por isso católico, né? Porque era do Império Católico, do Império Mundial, né? Católico. Então, ela herdou essa questão do sacerdotalismo, vindo das suas funções estatais mesmo. Então, nessas funções estatais, estabeleceu algumas coisas como sacramento. Tem algumas outras coisas como casamento, né, o crisma e coisas assim, mas vamos nos ater somente o que está na Bíblia, que é o batismo e a ceia, né? Então, o catecismo católico, né, que está lá no site do Vaticano, né, vaticano.va/arquivo/catecisme e _PO/index/1000 e por aí vai, né? Bom, você vai encontrar esse catecismo lá e ele diz assim, diz que os sacramentos outorgam nascimento e crescimento, cura e missão a cristãos, a vida de fé dos cristãos, melhor dizendo, eu pulei a linha aqui. A vida de fé dos cristãos, ou seja, os sacramentos eles outorgam, eles abençoam as pessoas. São atos sacerdotais para abençoar as pessoas. Seriam como rituais necessários celebrados por um sacerdote para que os cristãos possam ser salvos, ou seja, não basta somente a graça.
Um dos sacramentos que eles dizem, por exemplo, é a confissão, né? Nós entendemos que esse sacramento não existe na Bíblia, nós podemos nos confessar os nossos pecados diretamente a Deus e não a nenhum homem para que ninguém nos controle, né? E também porque também não há necessidade. A própria confissão, né, de pecados a uma outra pessoa é uma forma de controle, né? E às vezes acaba sendo até um tiro pela culatra, porque a pessoa ela acaba não sendo controlada, mas ela acaba se conformando ao pecado porque sabe que ela, de uma forma ou de outra, vai confessar, vai rezar algumas coisas lá e vai resolver, né? Bom, mas observando, isso aqui não é um ataque aos católicos, eu estou botando do ponto de vista evangélico, tá? Se discordam, se você é católico, não gosta disso, de ouvir o ponto de vista dos outros, não precisa ficar no vídeo, tá? Fique no vídeo quem quer saber o ponto de vista bíblico evangélico, tá? Quanto à graça ou sacerdotalismo, sim, que se alguém ainda fica em dúvida se devemos nos guiar pela graça ou sacerdotalismo, você pode abrir sua Bíblia em Romanos 3, 23 a 26, que vai nos deixar bem claro isso. Você pode pausar o vídeo, abrir sua Bíblia e ler. Eu vou ler diretamente aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos, né, no versículo 23, todo mundo, não tem ninguém que se salve, todo mundo pecou e está sem a glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a justificação, ou digamos, o dizer que você tem justiça, tornar você justo sem ser, porque todos estão destituídos da glória e para ter a glória precisa ser justo. A justificação, tornar você justo, é gratuito pela vontade de Deus, pela redenção, ou seja, a compra, a remissão, né? Compra de um escravo do pecado em Cristo Jesus. E diz mais, versículo 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão de pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, Jesus, né, quando ele não morreu só pelos pecados dos que vieram depois do seu sacrifício, ele morreu por todos anteriores. Veja bem que diz ali que remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus às vezes era paciente com o povo judeu quando cometia pecados, e essa paciência, inclusive, era que permitia que eles tivessem alguns comportamentos, sacrifícios e coisas do tipo, né? A paciência de Deus. Mas aqueles que creram em Deus, né, como Abraão, Isaac, Jacó e todos os que estão lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, eles confiaram em Deus e foram salvos também pelo sacrifício de Cristo, mesmo retroagindo. O sacrifício de Cristo retroagiu também no tempo, né, para aquelas pessoas, né? E daqui em diante, o versículo 11 diz, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ou seja, basta apenas a graça de Deus, né? Todos estamos perdidos no pecado, mas quando aceitamos a Jesus, a graça de Deus nos alcança, né? Então, o que temos feito? Nós estamos perdendo a graça de Deus. Não, eu li errado aqui. Versículo 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, ou seja, Deus está mostrando a justiça dele agora, neste momento em que vivemos, o tempo da graça, né? Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Jesus tanto é justo como justifica você também, se você tiver fé nele. Então você não precisa de sacramentos, de nenhum tipo de ritual para alcançar graça, para conseguir graça. E nós podemos ver ainda que os sacramentos não existem na Bíblia, não há nenhuma determinação para sacramentos, porque não existem sacerdotes, como eu falei para vocês, a questão do sacerdotalismo, né? Que é voltado para controlar pessoas de modo geral, mas não existem mais sacerdotes para aplicar rituais de salvação como existia no Antigo Testamento. Em Hebreus 10, de 11 a 13, nós vemos um trecho de um texto em que provavelmente Paulo ali fala que Jesus era sacerdote eternamente,
né? E que não há mais necessidade de sacrifício porque Jesus é esse sacerdote que substituiu todos os sacerdotes, todos os sacrifícios, né? E que ele é o sumo sacerdote. Como eu li lá em Apocalipse, né? No caso do capítulo 1, versículos, deixa eu ler aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Versículos 5 e 6, nós vimos que todos somos reis e sacerdotes de alguma forma, mas abaixo, muito abaixo de Cristo, né? Em Romanos 23 a 26, já lemos, Hebreus 10, 11 a 13 diz o seguinte: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Você pode observar nas religiões, de modo geral, que tem sacerdotes, que eles estão sempre oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca tiram pecados de uma vez por todas. Só Cristo tira, né? E continuam sempre oferecendo sacrifícios. E você vai lá no sacramento, oferece sacrifício, mas aquele sacrifício não resolve, porque o sacramento não te confere graça, não vai te conferir, embora alguns pensem que confira, né? Bom, então, são sacrifícios que nunca podem tirar pecados, esses sacrifícios oferecidos pelos outros sacerdotes, né? Mas que não Cristo. Mas este, ou seja, Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ora, se o sacerdote completou tudo o que era necessário, né, para satisfazer a justiça, né, então não há que ter nenhum outro sacerdote, a não ser que haja uma intenção meramente política de controlar o povo. Alguns pastores, inclusive, têm essa ideia errada, devem rever isso e corrigir isso, porque isso é um sério erro, um erro muito grave biblicamente. Aqueles pastores daquelas igrejas que se dizem, digamos assim, mundiais, internacionais, universais, elas pegam essa ideia de um governo mundial, né, de uma instituição mundial, não são uma igreja local. Então elas muitas vezes têm essa ideia, sim, de que o pastor é tipo um sacerdote. Mas por quê? Porque trazem da questão política, né, herança cultural nossa, que vem lá desde a Roma Antiga, e trazem isso para os dias de hoje, tentando dizer que pastores são sacerdotes, quando pastores não são sacerdotes. A Bíblia diz que pastores são mestres e guias para estar guiando as pessoas, né? A função do pastor é literalmente andar junto com a ovelha, ensinando o caminho que ela deve andar e evitando que ela se desvie daquele caminho. Essa é a função do pastor. Por isso que o nome é literalmente pastor, que guia as ovelhas. Ele guia no caminho e evita que saia do caminho. Pode ser que uma ovelha saia do caminho, o pastor não viu, não teve condição de segurar, pode sair, mas o pastor está ali para evitar que ela saia do caminho e para mostrar a ela o caminho certo, tá? Bom, agora quanto às ordenanças, né? As ordenanças diferem no sacramento, porque as ordenanças não produzem salvação, não vão te dar nada, não produzem graça, né? Elas são, na verdade, uma forma de você expressar a sua salvação, de expressar o que você acredita e não para te angariar salvação, né? O, é, as ordenanças não têm poder de conceder graça de salvação, pois apenas a graça de Deus é suficiente, né? Veja o que diz a palavra de Deus. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Está lá em 2 Coríntios. Então, como você pode ver, a graça de Cristo é o suficiente, é o que basta, não precisamos de mais nada do que isso. Agora, quanto às ordenanças que são batismo e ceia, nós podemos ver o próprio Senhor Jesus recomendando o batismo. Em Mateus 28:19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, batizar é uma ordem de Jesus, mas como uma manifestação pública de fé em Cristo. Quando você vai se batizar, você não deve se batizar escondido. Tem que haver testemunhas, tem que ter pessoas que vejam.
o seu batismo, porque você está declarando ali com aquele batismo que você, quando abaixa as águas, né, submerge nas águas, você foi sepultado para esse mundo e ressuscitou para uma nova vida em Cristo quando sobe as águas, né? Então essa é a ideia, uma declaração de fé quando você se batiza. Em Lucas 3, de 2 a 6, vemos o seguinte: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, o João Batista, né? E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ou seja, João Batista, ele já batizava as pessoas pelo arrependimento para perdão de pecados, visando o próprio Cristo, que ele foi o precursor, né? Bom, Jesus se batizou. Agora, se Jesus não tinha por que se arrepender, né? Não tinha pecados, por que ele se batizou, né? E se o batismo fosse um sacramento, por que Jesus precisaria se batizar se o batismo é um sacramento para quem precisa de salvação? Obviamente o batismo não é um sacramento, porque Jesus se batizou. Mas por que ele se batizou? Em Mateus 3, de 13 a 15, vemos Jesus falando com João Batista. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? O próprio João reconheceu que não fazia sentido, aparentemente, né, ele batizar a Jesus quando ele que deveria ser batizado pelo Cristo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, nesse momento específico, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O que Jesus está querendo dizer cumprir toda a justiça? Jesus veio neste mundo morrer no meu e no seu lugar, porque a justiça era que nós encarássemos a morte pelos nossos pecados. Então Jesus, ele veio tomar o nosso lugar. E aqui, quando ele se batiza, ele também está tomando o nosso lugar no batismo, o que nós devemos fazer. Ele não está nos dando o exemplo de se batizar para confessar os pecados. Ele está tomando o lugar de pecador que você tem, que eu tenho, para nos salvar lá na cruz também. Percebe? Então ele está cumprindo a justiça. É justo que você se batize. É o que a Bíblia diz. Confesse publicamente que é pecador e que precisa se arrepender de seus pecados. A ideia é essa, de remissão de pecados, de purificação. Bom, entendemos então porque Jesus se batizou, e temos agora um pouquinho nos problemas da ceia do Senhor, né? A ceia é outra ordenança, né? A ceia é você comer o pão e o vinho, né? Lembrando do sacrifício de Jesus na cruz, onde o seu corpo foi moído por nós e o seu sangue também derramado. A ceia é só pão e é só vinho, ou suco de uva, né? É só suco de uva e é só pão, não é nada, não se transforma no sangue de Cristo. Essa ideia está fora da Bíblia. Ela foi criada para satisfazer o sacerdotalismo e não encontra-se na Bíblia. Veja que nos diz 1 Coríntios 11, de 24 a 26, narrando a ceia de Jesus, né? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, fazei isso para lembrar de mim, para lembrar do que eu fiz, Jesus está dizendo, né? E continua ainda: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, ou seja, para lembrar de mim, e não para encarnar Jesus no pão ou no vinho. Não tem nada a ver, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, a ceia é um símbolo de que você é grato pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, e está anunciando isso de forma figurada para as pessoas. Não há ali a carne e o sangue de Jesus especificamente no pão e no vinho. O que você está fazendo? Você está anunciando que crê em Jesus
e que Jesus morreu por você. Aquilo é uma forma de sermão. A ceia é um tipo de sermão figurado, que na verdade é o único que é definido na própria Escritura. A ceia é um sermão, assim como o batismo também é um sermão, uma declaração de fé, né? Existem alguns tipos de ceia que as igrejas praticam, né? As mais corretas são a ceia restrita e a ultra restrita. E tem a ceia livre, né? E tem a ceia ainda ultra livre, né? Segundo alguns. A ceia restrita é aquela ceia que é restrita somente aos irmãos da mesma igreja, por exemplo. Se um irmão é da igreja, digamos, da Assembleia de Deus, só os irmãos da Assembleia de Deus, seja de onde for, que esteja visitando, ou da Igreja Batista que esteja visitando, eles podem participar da ceia. Essa é a ceia restrita. A ultra restrita é aquela ceia que é ministrada somente aos irmãos da igreja local. Não pode entrar mais ninguém naquela ceia. Para mim, ela parece mais adequada, mais coerente com a Bíblia até, mas a restrita também é aceitável. A ceia livre é aquela ceia em que você não faz distinção entre os crentes. Se o irmão é assembleiano, se é batista, se for ou não for, ele pode tomar a ceia de um modo geral. Essa é a mais usada, né? Na verdade, a ceia livre ela é muito usada por uma questão política e não bíblica. As pessoas estão abandonando a ceia restrita, que seria mais correta, ou a ultra restrita, para se fazer agraciados, entrar na graça do povo. Então estão adotando a ceia livre, né? Mas quando você vai em outras igrejas, às vezes isso não acontece, né? E não é para acontecer mesmo. A ceia é para ser restrita ou ultra restrita. Mas estão praticando a ceia livre por uma questão de política, de ter bom relacionamento com as pessoas. O que não é nada recomendado quando se fala em ser fiel às Escrituras. A ceia ultra livre é aquela ceia que você entende que você pode passar para qualquer um, até para o ímpio, para o incrédulo, para o ateu, para qualquer pessoa, porque aí você estaria dando graça a essa pessoa através da ceia. Mais ou menos um tipo de sacramento ali, como se tivesse poder aquela ceia de agraciar a pessoa. É muito usada por essas igrejas que se dizem mundial, universal, internacional e por aí vai, né? Da galáctica, do não sei da onde, né? Então essas igrejas usam muito a ceia ultra livre, não querem nem saber quem está participando, só servem a ceia. Sendo que quando Jesus ceou, né, ele instituiu a ceia, ele instituiu com os 12 apóstolos. Ele não chamou toda Jerusalém para participar da ceia com ele. Pelo contrário, foi só os 12 apóstolos. Isso significa que a ceia é mais do que restrita, é até ultra restrita, porque tinham outros discípulos de Jesus que estavam sempre com eles, inclusive as mulheres, que são muito citadas, né? E não participaram da ceia. Ou seja, nem restrita a ceia de Jesus foi ultra restrita. Então a ceia mais correta biblicamente é a ultra restrita, aquela em que só participam os membros batizados, né, daquela igreja local, né? Bom, e quem celebra o batismo e a ceia, né? Agora, veja bem, só fazer um adendo aqui. Se tua igreja usa a ceia restrita ou livre, não vai criar problema, tá? Eu estou dando aqui a minha opinião, né, dentro do que a Bíblia diz. Mas agora, se o seu pastor pegar uma ceia livre, por exemplo, não crie caso por causa disso, né? Veja somente o seu lado, né? Examine a si mesmo, que nós vamos ver depois, né? Para que você não entre no erro de outros, né? Bom, e quem celebra a ceia? A ceia é um oral. Se não tem sacerdote, como que alguém celebra a ceia? Pode alguém perguntar. Ora, a ceia, quem celebra é a igreja, ou seja, é a assembleia. O que é igreja? Igreja é um grupo, é uma reunião de pessoas em nome de Cristo, né? Um grupo de pessoas um grupo de irmãos em Cristo que se reúnem para adorar a Deus. Isso é a igreja. Não é uma instituição, não é uma pessoa jurídica, não é nada disso. É um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas celebra o batismo e a ceia. Ah, mas o pastor é que batiza, o pastor que ministra a ceia. Sim, por acaso, por conveniência, o pastor ministra, mas o pastor também não é o cara que vai ter um poder especial para celebrar a ceia e o batismo. É por conveniência como representante da igreja local, mas ele não tem poder para ser aquele que batiza ou que ministra a ceia. Quem ministra a ceia e quem batiza é a igreja local, tá? Representado
na maioria dos casos, pelo pastor. Mas, na falta do pastor, pode ser representado por qualquer outro irmão eleito pela igreja local. Como já tem um eleito, né, de um modo geral, evita se eleger toda hora e o pastor sempre batiza. Não tem nada a ver com o sacerdotalismo, embora algumas pessoas até levem para esse caminho, mas está errado. O pastor, ele geralmente ministra a ceia e batiza porque ele já foi eleito antes e se evita de eleger uma pessoa toda vez que for ministrar o batismo e ceia para ministrá-lo. É só isso. É só uma conveniência. É uma conveniência até um tanto perigosa, porque leva as pessoas a entenderem errado. Mas é uma conveniência só, não é o adequado. Bem, vejamos aqui o que nos diz 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Ou seja, quem é que come, bebe e anuncia? É a igreja inteira. Não é o pastor, não é o diácono, não é a igreja inteira, tá? Bom, em 1 Coríntios 11, de 27 a 34, diz o seguinte, sobre a responsabilidade que devemos ter para com as ordenanças. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que significa beber o corpo e o sangue do Senhor indignamente? É não fazendo discernimento do que está fazendo. O sujeito não crê em Jesus e toma do corpo e do sangue. Ele está trazendo para si condenação, ele está admitindo que não liga, que não se importa com o sacrifício de Jesus. E por isso ele está assumindo condenação, que aquilo para ele não tem valor nenhum. Então, por isso ele traz condenação para si. Então, é necessário que nós saibamos o que significa o sangue, o vinho, né? E o pão, que significa a carne de Jesus, o sofrimento de Jesus na cruz. Então, por isso que Paulo diz aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, você se examina, você crê que Jesus fez aquilo por você? Você vive de forma que honra aquilo? Então, beleza, coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, não sabe para que está comendo e bebendo aquilo. Às vezes não tem menor interesse em saber, não quer, nem valoriza aquilo, simplesmente participa por participar. Essa pessoa que participa por participar, sem valorizar aquilo, é uma pessoa que está comendo e bebendo para a sua própria condenação, se ela não acredita na salvação em Cristo Jesus. Bom, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, aqueles crentes vacilões, né, que não creem muito na palavra, que aceitam ideias estranhas às vezes e que não são fiéis às Escrituras, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Não é condenados pelo mundo, mas condenados com o mundo. Ou seja, quando você entende o que significa a ceia, né? E você se humilha ali perante Cristo, você julgou a si mesmo como pecador e que precisa, que merece a condenação, mas que Jesus te salvou e que precisa anunciar essa salvação, você discerne isso, então você não será condenado com o mundo. Agora, quem não discerne isso, será condenado. Portanto, versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aqui também nós vemos que a responsabilidade nas ordenanças está em você discernir o que são essas ordenanças e também ter disciplina, também ter reverência numa ceia. A ceia não pode ser uma bagunça, a ceia tem que ser solene, né? Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Ou seja, ao que tudo indica, havia naquele tempo ali naquela igreja, algumas pessoas que se reuniam e comiam demais, bebericavam demais talvez, né? E ele está dizendo que não façam isso. Na verdade, façam a ceia somente para representar o corpo de Cristo e não para a sua própria condenação, no sentido de desprezar a solenidade das coisas. É por isso que hoje, por exemplo, você vai nas igrejas, de modo geral, são dados pequenos pedaços de pão, né, e um cálice de suco de uva pequenininho, né,
Por quê? Porque é só o símbolo, não é para ninguém se empanturrar, é só para ter o símbolo, né? E hoje, muitas vezes, com o preço que está o suco de uva, por exemplo, ficaria muito caro até para algumas igrejas, né? Então, esse pequeno cálice, ele é muito importante porque ele mostra que todos podem compartilhar aquilo, né? Todos podem compartilhar e ter aquela lembrança e dar aquele testemunho. Bom, então ficamos por aqui. Nós vimos aí o que são as ordenanças, né? Nós vimos que elas são importantes, nós vimos que elas estão na palavra de Deus, que não tem nada a ver com sacramento, não tem nada a ver com sacerdote, ninguém sacrifica por você. A ordenança não é um sacrifício, não é um sacramento, mas ela deve ser praticada como testemunho seu de Cristo, como um sermão demonstrado de que Cristo morreu por nós na cruz, tá? Então que Deus o abençoe e que essa palavra possa falar profundamente ao vosso coração.